Boa noite, pessoal. Estamos aí hoje, né, praticamente pontualmente às 19 horas, iniciando então essa terceira live aí da Rede Nova Up, todo o movimento aí do Sebrae Paraná, de Maringá, mas principalmente puxado pela FAFIMAN, né, de Mandaguari, pela Universidade Federal do Paraná, o polo ali de Jandaia do Sul. A gente gostaria já, primeiramente, de agradecer a todos aí a presença, né, que o pessoal vai chegando para assistir essa terceira live. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, o nosso bate-papo, ele especificamente é para falar um pouco sobre Educação 4.0. Então, na primeira live, a gente já conversou um pouco justamente sobre a questão do empreendedorismo, né, que a gente teve a própria Letícia do Sebrae apresentando para a gente um pouco aí as dinâmicas, como que funciona a gente pensar esse mundo do empreendedorismo. E hoje, na segunda live, a gente teve o Perseu falando um pouquinho sobre as startups, né, todo esse contexto que envolve esse cenário das startups. E para fechar com chaves de ouro, a gente tem um convidado muito especial hoje também para falar sobre Educação 4.0. Né? Então, para vocês conseguirem visualizar aí alguns formatos, né, o que tem de potencial nessa Educação 4.0, tanto para os alunos, para os professores, para a universidade, para o empreendedorismo em si, para as startups, né? E, pessoal, antes, né, também não me apresentei, geralmente vocês estavam vendo o Nicolas aqui, sou um pouquinho diferente do Nicolas, um pouco mais moreno, mais barbudo, um pouco mais cabeludo, mas estamos aí para ajudar e fazer o mesmo trabalho. Eu trabalho com o Nicolas, sou Bruno Aldana, né, trabalho com o Nicolas, sou credenciado do Sebrae, então a gente trabalha fomentando todo o processo de inovação e startups aí no Noroeste, né? Então, basicamente, a gente está sempre junto aí. Estava nas duas lives com vocês também, aqui mais no staff, e nessa terceira eu vou estar junto com o professor Simão, da Unicesumar, para a gente conversar um pouquinho, falar um bate-papo sobre Educação 4.0. Antes de tudo, gostaria de chamar, né, os nossos grandes parceiros, professor Xavier, para se apresentar também, deixar ele contar um pouquinho como que está sendo o trabalho aí, todo esse movimento do Rede Nova Up, né, professor? E dá uma boa noite para a galera aí também. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira live. Nesta ação, né, do InovaUp, primeira ação do InovaUp, nós temos alguns projetos para trabalhar durante o ano, né? Então, nós encerramos hoje, como eu disse já, com chave de ouro, o professor Simão, que vai falar um pouco sobre a educação 4.0, né? Então, professor, seja bem-vindo e tenham todos aí uma boa fala do nosso professor Simão. Também agradecer a presença do professor Simão, da Federal do Paraná, aqui de Jandaia, e parabenizar o professor Nicolas, né, pelo direcionamento que ele deu aí a esse ciclo de palestra, né, bastante competente, bastante envolvido com esse projeto. Então, uma boa fala, professor, e todos tenham aí uma boa noite. Até uma próxima. Perfeito, professor. Então, agora convido também o professor, né, o nosso professor Simão aí, professor Simão 1, para falar um pouquinho também de todo esse movimento, né, que não se encerra hoje, né, o processo em si, mas somente um primeiro ciclo dessas lives, né? Então, professor Simão, da Federal. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a todos, seja bem-vindo ao professor Xavier, o nosso querido Bruno, professor Simão também, Xará, né, encontrar o outro Simão, né, nós somos uma espécie rara nos nomes, né, mas seja bem-vindo, professor, para falar de um assunto tão importante e interessante na Educação 4.0. Educação 4.0 é uma dos direcionamentos que nós vamos ter daqui para frente na questão do ensino e aprendizagem. E isso também é muito importante e tem muito a ver com o empreendedorismo, dado que o empreendedorismo também tem na sua faceta o aprendizado, né? Então, como é que a gente aprende coisas novas, como é que a gente vai, daqui para frente, lidar com o mundo de transformações muito velozes, né? Então, eu acho que nós fechamos aí nosso primeiro ciclo de lives da Rede InovaUp com um assunto muito importante e muito interessante. Então, eu desejo a todos aí uma ótima live. Professor Valdecir Simão, né? Para a gente, sou o Simão Nicolau, Valdecir Simão, e possamos fazer muito bom proveito da sua expertise nesse assunto. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Simão, também.
Então, pessoal, agora a gente apresentando o nosso guru hoje aí para falar um pouco sobre educação 4.0, né, basicamente. Gostaria de apresentar de forma breve, e depois ele se apresenta com mais detalhado, melhoras. Então, o professor Simão, ele é pró-reitor, né, da Unicesumar, aqui de Maringá, tem vasta experiência na área educacional também, vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência e falar um pouco, então, justamente, né, pessoal, sobre essa questão da educação 4.0. Professor Simão, muito bem-vindo, tá? Já vou colocar você na tela aqui solo, já deixar em voo livre aí para discorrer um pouquinho do assunto, o que é essa tal educação 4.0, né? Tudo é 4.0 hoje em dia. Então, professor Bruno, primeiramente eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live, né? Parabenizar pela iniciativa de estar promovendo discussões desse nível. Quero te agradecer, Bruno, por ter me convidado. Para mim é uma honra, é uma satisfação muito grande, como também saúdo aqui o professor Xavier, da FAFIMAN, participando desse pool de instituições discutindo inovação, como também meu xará, o professor Simão Nicolau, né? Eu sempre falo que o meu nome é Valdecir Simão, né? Porque vai que encontra um Simão. Aliás, todo mundo na minha família é o Simão. Então, cada região tem um Simão, né? Então, deve ser parente. Então, gostaria de saudar também o professor Nicolau Simão, como também agradecer e, vamos dizer assim, apoiar esses projetos, né? Que o SEBRAE faz, que a Universidade Federal está fazendo, com a FAFIMAN, o município, de trazer discussões para a nossa população, para a nossa sociedade, para nossos alunos, nossos professores, para que a gente consiga entender um pouquinho o cenário onde nós estamos vivendo, né? Eu talvez não seja a pessoa mais ideal para falar, mas eu vou procurar passar para cada um de vocês algum conhecimento, algumas discussões, porque eu estou no ensino superior há 27 anos, né? Só no ensino superior, já há um bom tempo também, tanto instituições públicas como privadas, das diversas formatações, né? Confessionais, familiares, grandes grupos, como também, hoje, eu estou aqui na Unicesumar por 8 anos como pró-reitor de ensino, participando de todo esse projeto fantástico que é a Unicesumar hoje, que tem uma quantidade de alunos significativo nesse nosso Brasil, né? Levando educação. E além disso, eu estou fazendo um doutorado na UEM, num grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa, vamos colocar assim, educação à distância e tecnologias digitais, que tem muito a ver com esse momento que a cidade está passando, o nosso estado, o nosso país e o mundo está vivendo, né? As discussões que estão acontecendo neste momento são discussões globais sobre os mesmos temas e com as mesmas situações, com as mesmas características. Mas esse não é o assunto em questão da minha fala. Eu gostaria de resgatar um pouquinho, porque o que está acontecendo nesse momento está acelerando muitos processos que estavam iniciando, que deram início e que estavam engatinhando. Algumas empresas até fizeram um processo de acelerar, por conta desse momento, algo que estava planejado para alguns anos, né? Mas, na verdade, a educação 4.0, ela iniciou, eu vou dizer, lá no ano de 1962, né? Vocês podem perguntar, mas nossa, 1962, como? Lá nem tinha digital, né? Alguns nem tinham nascido, eu não tinha nascido ainda, e como que já tinha essa discussão de educação, não vou dizer 4.0, mas algo digital ou que leva a entender o que é o digital. Então, eu vou compartilhar aqui com todos para que a gente entenda o porquê em 1962, tá? Então, se me permitem, agora eu vou compartilhar. Só me deem um ok aí, vocês estão vendo? Ok, Bruno? Bruno? Estão vendo a minha tela?
Opa, deixa eu voltar aqui então. Eu só preciso de um feedback aí, vocês estão vendo minha tela. Bruno, ok? Bom, eu acredito que sim, que devam estar vendo a minha tela. O que acontece? Nós temos, aqui eu vou falar, vou navegar um pouquinho sobre todas essas áreas, ou essas, como é que eu posso dizer, com esses agentes dentro desse ecossistema, né? Agora eu vi aqui, tá passando. Então, vejam bem, hoje se fala muito em educação 4.0. No entanto, a educação 4.0 nada mais é do que uma evolução de todo um contexto, de um ecossistema onde todos nós estamos vivendo. E aqui eu preparei esse slide justamente para que a gente pudesse entender um pouquinho o porquê se fala de educação 4.0. Bom, aqui, olha, por que eu falei que a educação 4.0, ou o que nós estamos vivendo, nasceu lá, ou se discute há um bom tempo. Lá, em 1962, teve o primeiro episódio de um programa, um desenho que chamava os Jetsons, Família Jetsons, né? E acabou em 1987. Então, essa é uma imagem que se passava desde aquela época. E isso faz com que nós pensemos como que lá em 1962, é claro que com o tempo foi se aperfeiçoando, né? Mas mesmo assim, em 1987, tendo algo finalizado. Olha só, lá no passado, não muito distante, eu vou colocar recente, né? Já se pensava em tecnologia na vida das pessoas. Tecnologia em casa, é claro que aqui é muito mais na família dos Jetsons, né? Alguns podem até se lembrar, outros não, mas nós tínhamos aí e todo mundo ficava vidrado, né? Assistindo, olha só, lá uma televisão, onde as pessoas assistem, um robô que limpa, que faz comida, que você pede, uma nave voadora, né? Então, é muito interessante, porque essas questões, elas foram pensadas já no passado, sendo que era uma resposta, ou até mesmo um indicativo de que essas situações iriam ocorrer de uma forma ou de outra, dentro de uma velocidade ou de outra velocidade, tá? Então, se nós analisarmos, já há um bom tempo se discute e se pensa sobre algo diferente. E que, nos dias de hoje, não podemos falar de educação 4.0 se nós não refletirmos ou não fizermos uma análise em cima do nosso mercado, ou do que acontece no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Ao longo desses anos, a tecnologia veio surpreendendo em todas as áreas e modificando, né? Ao longo desses anos, teve a indústria 1.0, 2.0, 3.0 e agora 4.0. E aí, dentro dessas fases históricas, chegando até o ponto atual, que o ponto atual trabalha com os sistemas físicos cibernéticos. É algo assim, não dá para ficar trazendo tudo o que acontecia na história, mas alguns já assistiram aquele filme Tempos Modernos, que era a linha de produção, que tinham um processo mecanizado, como também as diversas indústrias e fábricas. E com isso, o processo de aprendizado, ele foi evoluindo. O processo de mudança de profissões foi avançando. E nós estamos hoje em um momento muito especial, que é essa indústria 4.0. O que é essa indústria 4.0? Não é novidade o que eu estou falando, acho que muitos já sabem, já ouviram, já assistiram, e além de ouvir e assistir, já faz parte da sua vida, né? Você tem um smartphone hoje que ele faz com que você consiga operar e fazer muitas coisas automaticamente. É o IoT que nós trabalhamos hoje, o que nós estamos percebendo que existe
no nosso mundo atual e agora com uma ênfase muito grande, que é a internet das coisas. Nós nos surpreendemos a cada momento com alguma inovação, seja na área automobilística, na indústria, de serviços, né? É algo que impactou nas nossas vidas nos últimos anos de forma muito, mas muito forte e com uma velocidade muito, muito mais rápida, né? Então, essa mudança no cenário e no avanço tecnológico foi tão grande, tão rápido, que hoje já faz parte da nossa vida. Não é nada do que vai vir, é o que nós estamos vivendo hoje. E com isso, eu remeto a uma reflexão em cima das profissões. As profissões, elas nunca vão acabar. Elas se renovam, se reconfiguram. As profissões, elas precisam passar por adequações e adaptações, porque as habilidades e as competências são outras, né? Ou as competências e habilidades. A forma de fazer é diferente. O que nós fazíamos manualmente, hoje já boa parte não é da forma manual. Ela é de forma robotizada, mecanizada, ela é de uma forma mais automatizada. Não é passado, aliás, não é futuro, não é nem presente isso aqui já é um passado. Isso aqui essa imagem que estão vendo da indústria 4.0 é algo que já acontece no nosso mundo, não é no país, no mundo. Isso fez com que as profissões fossem readequadas, as pessoas se especializassem, tivessem a condição de ter uma capacitação, se capacitar em outras profissões, ter habilidades que antes não tinham. A busca por novos conhecimentos ou formas diferenciadas de fazer foram acontecendo e nos últimos anos, como eu disse, uma velocidade muito, muito grande, muito forte, né? Isso, só com essa imagem já podemos observar que muita coisa mudou, muita coisa mudou. Aqui eu tenho uma indústria, nós temos robôs, e aqui nós temos, como eu falei ali, até citei antes, um smartphone, que é a internet das coisas, né? Hoje nós temos vários exemplos nas nossas vidas, e agora com uma evolução muito grande, porque num passado muito, muito recente, nós tínhamos 2G, 3G, né, 4G, 4.5, estamos indo para o 5G, onde a velocidade, a conexão, a estabilidade, a segurança está muito maior. E isso impactando muito mais, exigindo muito mais habilidade. E aqui não é mais habilidade para quem está na linha de produção, quem está na indústria, quem está na empresa, né? Ou de serviço, ou qualquer que seja, comercial. A habilidade hoje já são das pessoas, é do consumidor, é do pai, da mãe, é do aluno, é do professor. Então, as habilidades hoje, e principalmente nesse momento de pandemia, acelerou muito mais. As pessoas pagavam com cartão de crédito físico, que era um hábito, e que agora é uma tendência de pagar por aproximação. Porque a pandemia leva a você não utilizar o contato. E aí as pessoas estão aprendendo a conviver nesse novo cenário. É um novo cenário, uma nova realidade que não é tão novo. Já há um bom tempo nós já convivemos com os nossos smartphones, com os nossos aplicativos, fazendo coisas que nós não imaginávamos, né? Hoje existem aparelhos, não só smartphone, aparelhos que você consegue, de uma forma muito rápida, fazer uma tradução. Eu estou falando aqui na língua portuguesa e os equipamentos automaticamente já fazem a tradução simultânea. E isso tem se acelerado. O próprio serviço, as compras online, que era algo que, eu vou dizer ali, em 3 anos atrás, muitas pessoas não imaginavam que o comércio eletrônico, né, o e-commerce,
tomaria tanta força. Independente desse momento de pandemia, a economia ou o e-commerce cresceu nos últimos anos de forma significativa, onde as pessoas começaram a utilizar os recursos tecnológicos para realizar as suas compras. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, e lá, há 2 anos atrás, nós íamos no Best Buy, que era uma loja de alta tecnologia, de ponta. Se você quisesse alguma coisa, ou 3 anos atrás, se você quisesse alguma coisa que saiu, o lançamento, podia ir lá que já estava lá naquela loja. Então, fisicamente, você queria ir lá para realizar essa compra. No entanto, o ano passado, esse tipo de loja já está fechando, já está deixando de existir por vários fatores, mas principalmente por conta da tecnologia, mudança de cenário, mudança de profissões, mudança de modelo de negócio. E o que isso impacta na educação 4.0? Eu espero que vocês estejam tentando captar que a educação 4.0 não é uma moda, não é algo que alguém está falando, simplesmente é um termo para que nós possamos entender essa internet das coisas, o IoT, e que a vida está diferente, não pela pandemia, mas pela evolução. Na pandemia, isso acelerou-se cada vez mais, tá? Então, nós temos aqui praticamente, não vou dizer todas as coisas, né? Hoje, as casas, algumas pessoas podem pensar, não, as casas serão automatizadas daqui a alguns anos, né? Não, hoje tu compra um Alexa da Amazon, essa Alexa da Amazon, você fala, liga a TV, ou do Google, né? Tem vários equipamentos que já fazem automação dentro da sua residência. Liga, desliga, geladeira, programa o ar-condicionado, tudo no smartphone. Hoje você já faz isso, né? E nos últimos anos e agora aumentando cada vez mais. Isso faz com que as pessoas tenham mais tempo na sua vida para outras situações, outras condições, outras variáveis e com necessidades de buscar novas habilidades, novos aprendizados. Até mesmo, nós estamos falando de tecnologia, mas a área de humanas, das humanidades, sociologia, filosofia, psicologia, nunca esteve tão latente que nem na era da tecnologia, que é entender a sociedade nesse mundo, entender como que funciona toda o nosso mundo nesse contexto e as pessoas, como que estão as relações nesse mundo. Então, a educação 4.0 não vem só, ou essa mudança 4.0, eu até coloquei no início da minha, a vida 4.0, que não se ouve, mas a vida 4.0 faz com que nós não pensemos só em tecnologia, em modernidade, nós pensemos também na vida das pessoas, na vida em sociedade, na adaptação a todo esse mundo. Pessoas que quase só falavam ao telefone, ao smartphone, e hoje já utilizam o smartphone também para falar. E utiliza para tantas outras coisas, outras situações. Então, aqui está, as nossas cidades, elas já estão desta forma. Nós temos exemplos, né, eu não coloquei aqui, já há alguns anos, ou 1 ou 2 anos, carros sem motorista. Então, o que vai exigir das pessoas daqui a uns dias? Não vai exigir, por exemplo, habilidade de saber dirigir. Nós teremos que ter habilidade de como conduzir, dar os comandos corretos para os veículos. Os veículos, eles hoje, antigamente, há pouco tempo, né? O piloto automático dos carros era só para deixar fixa a velocidade em uma determinada via. E quando precisasse frear ou fazer uma curva, você teria que assumir o controle. Hoje, os carros modernos, eles já automaticamente fazem as curvas, eles freiam, eles fazem tudo aquilo que nós fazíamos.
mudança de habilidades, mudança de competências. Daqui uns dias, a exemplo de algumas pessoas novas que não sabem, quando eu falei do Jackson, né, o que é o Jackson, né? A família Jackson, ou outros, eu nunca vi isso. Tem pessoas que nunca viram retroprojetor, porque não fez parte. E daqui uns anos, nem vão saber dirigir. Dirigir, às vezes vão ter uma necessidade, então são habilidades, novas habilidades que estão aparecendo, né? E aqui, nesse contexto, nós podemos focar agora dentro de todo esse cenário, a Educação 4.0, que é um nome que é dado, né, que foi dado em cima de uma evolução para fazer uma conexão nessa necessidade empresarial, comercial, vida social, serviços, até mesmo para a gente viver e conviver, essas tecnologias fazem parte de nós, né? Então, a Educação 4.0, a necessidade de estar caminhando junto com todo esse cenário tecnológico, econômico, social, para que nós possamos, não enquanto instituição, não enquanto professor, não enquanto aluno, estar acompanhando essa evolução, mas sim para impactar nesse processo de mudança de competências, habilidades, perfis, e não é só competências e habilidades profissionais para o mercado de trabalho, são habilidades e competências para que a gente consiga viver e conviver. Quem não souber manusear daqui uns anos, né, uns anos não muito distante, um equipamento para fazer um pedido, daqui um dia uma compra, né, você vai no restaurante e não tem mais cardápio, daqui uns dias, cadê o cardápio? É tudo eletrônico, né? Os Estados Unidos, Europa, muitos locais já são, até no Brasil, algumas lojas já são assim. Então, tu vai ter que aprender a operar um tablet ou um menu digital para que isso aconteça. Da mesma forma, os livros, eles migraram da forma física ou estão migrando numa proporção e numa velocidade maior para o digital, ainda mais nessa pandemia. Então, não tem como ser diferente no ensino, no aprendizado, ser diferente numa evolução dessa. E aqui eu faço uma reflexão muito forte, que não a Educação 4.0 não tem que vir e não pode ser para que a gente vá atrás da indústria 4.0. Vamos ensinar, vamos aprender para o que já está. Nós temos que passar à frente deste momento, e a Educação 4.0 tem que preparar para o futuro. Hoje nós estamos ensinando, estamos aprendendo para se manter no mercado, para não estar fora, né? Não ficar desconectado, não ficar fora dessa. E nós, no ensino, ou que estamos aprendendo, temos que correr para avançar. Isso não é só sala de aula. Nós trabalhamos com a pesquisa, com a ciência, descobrindo, inovando. Quando eu falei da humanidade, da psicologia, da filosofia, aqui nós temos isso. Aqui tem um quadradinho que tudo isso é da internet, vocês podem pegar, e ali nós temos que trabalhar algumas mudanças, né? Alguns modelos dentro da educação. Claro, esse não é algo fixo. Nós vamos encontrar Educação 4.0 com várias abordagens, com várias análises, com vários entendimentos. Eu selecionei esses aqui, onde nós trabalhamos aqui na gestão do conhecimento, em cima de novas habilidades. Os nossos alunos não necessitam mais, eu vou dizer alunos no contexto geral, mas nós não necessitamos muito mais de uma sala de aula para aprender. No entanto, sempre nós iremos necessitar de um professor, de alguém, que isso é milenar. Sempre o pai ensina para o filho, que vai passando para gerações, o professor se reconfigura, de repente a sala de aula está se reconfigurando, nós estamos aprendendo muito, né? E aqui tem a mudança do senso comum, ou a mudança Aqui, nesse mudança do senso comum, eu trabalho muito que é a reconfiguração do mindset.
Depois lá vai ter um slide na frente. O que é o mindset? É a mudança da nossa mente, é reconfigurar a nossa mente, é resetar, ou até mesmo cambiar o que nós tínhamos, né? Porque eu não vou usar mais. Por que eu vou querer aprender algo que eu não vou usar mais, nem na indústria, nem no serviço, nem em casa, nem em local nenhum? Então, nós temos aí esses quadrantes, e aqui tem a cybercultura, que a cultura, eu acho que é o mais difícil, que tem a ver com esse mindset, que é nos adaptarmos a esse momento, a essa tecnologia. Provavelmente, nós não vamos encontrar conteúdos para determinados assuntos, mas nós vamos encontrar pessoas e profissionais que estão produzindo nas suas pesquisas, nas suas investigações, para algo diferenciado. Eu só ver aqui o tempo, tá ok? Então, só voltando aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui a educação 4.0. Não dá para entrar em detalhes em cada um desses, porque requer aí algumas discussões, mas dando uma visão geral e sistêmica de todo esse cenário, de toda essa evolução que nós estamos tendo. A nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso carro, né? Tudo hoje é baseado em tecnologia, que não necessariamente é uma máquina ou um equipamento, mas uma nova forma, uma forma diferente de nós estarmos trabalhando ou interagindo. Eu vou passar agora aqui o que é o Unicesumar. Aliás, não é só isso. Nós temos aqui mestrados, doutorados, onde nós temos trabalhos científicos, a nossa graduação e pós-graduação lato sensu trabalha de uma forma muito voltada à prática, ao saber fazer, a criar habilidades, né, competências e habilidades conectadas com o mercado de trabalho. E dentre os diversos espaços e laboratórios, nós temos mais de 100 laboratórios para as nossas práticas aqui na Unicesumar. Nós temos um que está muito, assim, voltado para o que nós pensamos, ou o que o mundo está trabalhando e pensando. Foi implementado aqui pela instituição, o Inspire Space, que é um espaço maker, é um espaço multidisciplinar, diferente, são várias salas de aula com formatos diferenciados para que nós possamos trabalhar o nosso aluno, o nosso professor, numa ambiência diferenciada, num ambiente diferente, com dinâmicas diferentes, não mais o próprio professor sendo o protagonista, mas o professor sendo mais um facilitador e um curador, né? Porque ele vai selecionar o que há de melhor para os alunos, e os alunos têm toda a rede disponível, todo o conhecimento disponível, e nós partiremos mais para a coordenação, a facilitação, o monitoramento, o direcionamento dos alunos em cima do aprendizado, e esses espaços, né? Aqui nós temos sala de professor, né? Aqui à direita em cima, nós temos uma sala de professor, que essa sala de professor é bem diferente, né? Como se fosse um café. Por que uma sala de professor tem que ser quadrada igual uma sala de aula, né? Claro, nós temos aqui, assim, mas estamos trabalhando fortemente num espaço novo. Uma sala de aula de carteiras e cadeiras, uma atrás da outra, aqui à direita, nós também temos, abaixo dessa aqui, não sei se dá para ver, aqui são espaços de aprendizado, como aqui também. Aqui é para estudo diferente, o professor gravar uma aula, o professor fazer uma reflexão, como também o aluno. E nós temos aqui também, ó. Aqui é uma sala de aula, aí são utilizadas metodologias ativas, né, metodologias diferenciadas, para que possam aprender. Tem os espaços makers, acho que eu não coloquei aqui, nós temos as impressoras 3D, né? Aqui é o nosso reitor, na inauguração, que foi no começo do ano, com o professor Wilson Matos, com o prefeito aqui, mas a professora Rose, esposa do professor Wilson,
e todos os nossos gestores. Eu coloquei um QR Code, se alguém quiser saber mais detalhes, tem na página da Unicesumar, é só colocar a câmera ali e você já terá a informação com maiores detalhes desse espaço, desse Inspire Space, desse espaço Maker, tá? E aqui, como eu comentei, já estou finalizando, acho que só 2, 3 slides. Aqui nós temos, eu coloquei alguns mapas mentais, que é mais ou menos mesmo, que é um novo mindset, o mindset digital. É o que nós temos que, às vezes até assusta, né? Mas se nós olharmos nos detalhes, são mapas mentais que nos levam a fazer análises das competências e habilidades técnicas, sociais, competências do ponto de vista humano, de relações, de uma nova, não vou dizer de uma nova vida, né? É uma vida que continua, mas que nós temos que nos adaptar. Da mesma forma que um edifício, uma coisa bem básica, nós tínhamos um edifício, um porteiro, hoje muitos prédios têm uma portaria eletrônica, e muitos moradores não sabiam utilizar a portaria eletrônica, mas se adaptaram, mudaram, e virou hábito. Muitas mudanças viram hábito, como muitos hábitos que nós tínhamos não existem mais, ficaram no passado, né? Hoje é muito mais esse mundo digital e é uma mudança de mindset, é do professor, é do aluno, é da instituição, da empresa, das indústrias, das escolas, mas não procurem aqui qual é o modelo ideal. Isso faz parte, é um resultado de muita discussão, de aprendizado pessoal, de aprendizado coletivo, de discussões coletivas e de busca das soluções para a nossa vida. Opa, adiantei aqui. Então, eu queria finalizar aqui dentro desse contexto, agradeço, né? E esse agradecimento aqui, se olhar, é uma máquina, né? Com um ser humano, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos conversando com máquinas, né? Se analisar, hoje nós temos modelos, eu falei do Amazon, se eu não me engano, tem o Amazon Go, você vai na loja, compra, já teve várias reportagens, né? E isso não é as pessoas, ou quem está nascendo hoje, né? O nativo digital, as nossas vidas, nós estamos nos adaptando a esse momento, tá? Então, espero não ter me alongado, espero que a gente consiga aí responder. Se alguém quiser mandar algum e-mail, né, pode aqui mandar e-mail, aqui está o meu canal. Eu todos os dias, ou quase todos os dias, faço 5 minutos de reflexões em cima de algo que possa servir para a sua vida, que possa servir aí para lhe ajudar em algumas reflexões. Eu vou deixar de compartilhar aqui, peraí. Eu acho que aqui. Algumas reflexões para a sua vida. Então, vocês podem depois se inscrever lá e assistir alguns vídeos. Essa minha fala sobre Educação 4.0, esses slides, eu fiz um vídeo de quase 5 minutos, passando por tudo isso, né? Também, eu fico de madrugada fazendo isso, né? Então, eu me tornei tecnológico porque eu aprendi a usar o smartphone além do telefone. Então, eu criei habilidades, estou criando habilidades até mesmo para facilitar para as outras pessoas estarem se contextualizando e se inserindo nesse cenário. Desculpa, Bruno, colegas, se eu me estendi, se eu me alonguei, se eu divaguei, né? Mas não dá para falar de Educação 4.0 se não fizer toda essa inserção de um contexto que nós vivemos. Perfeito, professor. Obrigado, professor Simão. Sensacional. Coloquei algumas perguntas aqui, parece que você foi respondendo todas. Já deixou o negócio... É mesmo? Todo engatilhado. Muito bom, sensacional, tá? Obrigado. Tem algumas perguntas, pessoal, fica à vontade, tá? Eu estou no celular aqui, cuidando da transmissão, então, quem quiser, coloca no chat aí, no YouTube, a sua pergunta, que a gente vai passando ela aqui para o professor Simão. Professor, mas já aproveitando, uma primeira pergunta, até deixei anotado aqui. Se a gente pensar assim, né, basicamente,
na universidade, na faculdade, né, na instituição de ensino. Eu vi que tem um pessoal de CEMEIS aí, parabéns, tá? O pessoal da CEMEIS assistindo também, muito bom, pessoal. Vocês são a base para esse processo também mudar, todo esse processo. Então, a gente pensar nesse sentido, professor, todas as áreas da educação, desde o ensino, né, 1, 2, até o ensino superior. O que a gente tem que fazer, basicamente, para pensar né, na inovação nesse processo? Como o senhor disse muito bem, a inovação não é só do professor, não é só da instituição, tem que ser uma mudança de mindset também do aluno. Mas como vocês têm feito, né? Vamos usar o exemplo aí você tem feito na universidade. O que vocês têm feito, né, basicamente, de fomento para fazer essa mudança acontecer? Porque essa troca é importante, né? Entre aí a universidade, a gente pode pegar a FAFIMAN, o FPR, o Unicesumar, elas aprendem, né? Uma aprende com a outra, né? E o que vocês têm feito já em relação a programas de startup que vocês têm desenvolvido? Ótimo, ótima pergunta, agradeço, né? Agora que eu estou vendo aqui o chat tem também muitas perguntas. A Unicesumar, veja só, não só nós, mas qualquer instituição de ensino superior participa de um sistema nacional, um sistema federal de ensino, com regras, com leis, com normas, com notas técnicas, com avaliações, que é a avaliação em relação à ENAD, em relação à própria instituição. Então, nós seguimos alguns padrões, regras e, principalmente, diretrizes curriculares nacionais nos nossos cursos. Nós temos um direcionamento nacional com uma independência regional, local, para que nós possamos trabalhar. Nesse momento de pandemia, muitas questões, elas foram, não vou dizer relevadas, mas reconsideradas dentro de um contexto, que é o contexto da própria pandemia, para que nós pudéssemos dar continuidade às aulas, tanto no ensino IAD como no ensino presencial. E aqui eu faço uma reflexão bem rápida. O pessoal fala, mas qual a diferença IAD e presencial, né? Nós participamos de um sistema, um ecossistema de aprendizado e de ensino, onde cada aluno, cada pessoa que tem interesse em uma modalidade dessa, precisa ter um perfil. Para fazer o IAD, não é tão fácil, você precisa ter atitude, persistência, tem que ter regras, né, na sua própria vida para você estudar, você tem que ter disciplina muito maior do que o presencial, porque o presencial, por exemplo, ele tem uma aula síncrona e naquele momento, se ele perder, não anotar, não fica gravado, ao passo que no IAD tem o síncrono e o assíncrono, porque fica gravado. No presencial também tem essa questão do síncrono agora, antes tinha, só que dentro do Zava, os Moodles, ambiente virtual de aprendizagem e também os LMS, e agora ficando muito mais síncrono e assíncrono. Teve mudanças nas duas formatações. A Unicesumar, ela inova a cada ano. Então, a instituição, do ponto de vista de processo de ensino-aprendizado, nos últimos 3 anos, evoluiu fortemente para o uso das tecnologias e das ferramentas. O que é tecnologia? Tecnologia não quer dizer o próprio equipamento em si, mas algo que te leve a alcançar um conhecimento ou um entendimento avançado com maior facilidade. Dou um exemplo. Os nossos livros, né, produzidos pela nossa editora, pelo IAD, e que o presencial utiliza, hoje você tem um motor, você usa a realidade aumentada e você vê o motor funcionando no teu smartphone ou no tablet de forma virtual, simulando algo que você teria que estar num laboratório. E hoje você pode estar em casa simulando, como também uma comida, como uma reação química, como diversas simulações, proporcionando ao estudante fazer isso. E ainda mais, na Unicesumar, o aluno que está, por exemplo, lá no Norte, Nordeste, ou aqui no Sul, Sudeste, a hora que ele usa uma tecnologia dessa, já acusa que um aluno em tal cidade, em tal local, está utilizando. Isso já vai fazer uns 2 anos que a instituição utiliza. Claro que isso está mais presente no ensino à distância,
e no ensino presencial está no momento de adequação. Mas isso falando em tecnologia, mas do ponto de vista de indústria 4.0, existe ainda um trabalho muito forte, mas que a Unicesumar trabalha. Nós temos a Unicesumar Empresarial, até parceira do SEBRAE, parceira das agências de fomento, né, os vários agentes que trabalham com... até, a hora que eu falei isso, eu lembrei do Nicolas, né, quero dar um abraço no Nicolas, que tem trabalhado aí nessa parte de inovação, o Bruno também, o SEBRAE conosco de forma muito forte, investindo todos os anos em projetos, em desafios, startups, para que os nossos alunos possam fazer isso de uma forma mais rápida. Nós temos nas consultorias júniores, em torno de mais de 15 consultorias júniores, que dentro já do curso de graduação, eles já se preparam, já criam habilidades para que quando saírem ao mercado de trabalho, já consigam interagir de uma forma técnica e mais profissional, mais avançada. Mas isso, eu vejo que não é só a Unicesumar que faz. Boa parte das instituições já fazem. E é muito bonito, muito interessante ver os nossos alunos. Muitos esperam se formar para atuar, mas boa parte, já dentro da instituição, já atuam de forma como consultores, ou mesmo nas nossas práticas, né? Pega agronomia. Agronomia, ele está lá no campo, né? Ele está na prática, ele está aprendendo. Ele já sai, ele vai no embalo. Ele não precisa pegar no tranco de novo, o que eu vou fazer, né? Então, e as startups, elas têm um cunho muito forte no empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele eleva ou leva as pessoas de um patamar, eu quero me formar para ser um empregado, eu quero me formar para ser um empreendedor. Os Estados Unidos, a maioria das instituições formam empreendedores, diferente no Brasil, que a maioria das instituições formam empregados, funcionários que vão trabalhar. Não quer dizer que não possa empreender nas empresas, né? Que é o meu caso, que eu empreendo dentro da empresa onde eu trabalho e a empresa vai crescendo. A Daiane fez uma colocação ali sobre a temática 4.0, exige acadêmicos mais ativos. O que fazer quando esses alunos não atendem essa dinâmica ou possuem muita dificuldade de uso das tecnologias? Bom, obrigado, Daiane, pela pergunta. Nós temos 2 momentos, antes da pandemia e agora. Antes da pandemia, o aluno, por exemplo, do IAD, é um aluno muito mais ativo, proativo, com metodologias ativas. O aluno do presencial, ele também é ativo, mas é muito mais passivo dentro de uma sala de aula. Ele poderia passar 4 horas numa sala de aula, olhando para o professor, dando a entender que ele está prestando atenção, que ele está ativo, mas que, na verdade, a memória dele não está nem passivo, está em ponto morto ali, né? Quase parando. Ao passo que, agora, nesse cenário, mas é o estilo que todos nós tivemos em toda a nossa vida. O que eu coloco é que existe uma evolução, e aqui muitas pessoas podem contestar, a nossa mente raciocina hoje na velocidade do equipamento que nós temos. Se o meu computador é lento, nossa senhora, esse computador está lento. Se ele é rápido, a tua memória, ele vai rápido. Tanto é que quando trava, as pessoas ficam impacientes, né? Então, a nossa mente, a velocidade do raciocínio mental, até para fazer multitarefas, é uma. Em sala de aula, não acompanha, muitas vezes, essa dinâmica, né? O aluno fica passivo porque é um modelo. E com essa pandemia, o aluno do presencial, particularmente, ele passou de um grande percentual de passividade para quase ativo diariamente e em cada aula. As aulas, quando eu falei síncronas, numa sala de aula, o professor está dando aula, tem um conversando, tal, tem aquela dispersão, e aqui, hoje, numa aula remota, síncrona, todos estão aqui, não estão conversando, estão muito mais ativos, e ao final da aula, há uma tendência, não só na Unicesumar, isso em muitas instituições, ao final da aula ele vai ter que produzir, ele vai ter que dizer, vai ter que responder. E esse modelo, ou, Daiane, essa forma, não é algo que vai terminar. Nós vamos voltar daqui uns dias, mas a nossa mente,
ela vai estar adaptada a esse novo modelo. E aqui eu vou dizer o seguinte, isso não está escrito, mas eu vejo, e até agora há pouco eu estava participando de uma live com uma professora de Portugal, a professora Sara, que é da Universidade de Portugal. Ela falou sobre o ecossistema inovador e ambiental para aprendizado para alunos nômades digitais. Como eu faço parte do grupo de pesquisa da UEM, da professora Maria Luísa, um abraço para ela, né, grande satisfação em ser seu orientado, né? Ali ela colocou ecossistemas inovadores e ambientes de aprendizagem para alunos nômades digitais. Então, isso faz com que, Daiane, nós vamos ter que reconfigurar. Não é algo que vai voltar. Então, por mais que a gente relute, é uma tendência. Pode não ser no celular, pode ser no tablet, na sala de aula mesmo. A sala de aula é um momento sublime. Nós tivemos uma participação com acho que o Dale, da Universidade de Arizona, e até o nosso reitor participou. Lá, para cada 1 hora em sala de aula, são 3 de estudo em casa. Então, a sala de aula ela passa mais, como eu comentei, um momento de curadoria, o professor facilitar, mas a produção, o conhecimento, essa internet das coisas, que nós temos que ser mais ativos, mais proativos, ser o maker, o fazer, né? Ele vai estar muito mais presente nas nossas vidas e já está do que um passado recente. Nós vamos voltar às aulas normais, mas com dinâmicas diferentes. Não quer dizer as tecnologias, tá? Não sei se eu respondi. Eu fui muito prolixo, né? Não, muito bom, muito bom. Aproveitando, a gente tem mais 2 perguntas, a gente vai quase para o fechamento também. Tá demais, tá demais. Mas a pergunta do professor Simão Nicolau, teu xará, né? Da Faculdade Federal. Então, qual seria, né, basicamente, a melhor forma para o professor trabalhar nesse contexto de mudança digital? Que essa a transformação digital é para todas as áreas, né? Mas na educação, especificamente, qual que seria, basicamente, esse contexto, né, da mudança digital? Olha, o que aconteceu aqui na Unicesumar, lá no dia 20 de março? Nós mudamos a chave da noite para o dia. Os nossos professores, nossos alunos continuaram tendo aula, os nossos professores viraram a chave com os recursos que eles tinham. Então, o professor, YouTube, vou fazer no YouTube, ele gravava no celular, mandava. Nós começamos a criar uma rede ou momentos de discussões e aprendizado mútuo, onde um professor que sabia mais fazia uma live, gravava para que a gente aprendesse. Nós nos reuníamos de manhã, tarde e noite, era mais assíncrona as aulas. Aí, no final do primeiro bimestre, passamos para síncrona, porque as habilidades do professor já melhoraram, já avançaram, já se expandiram. E hoje nós vamos trabalhar mais síncrono, né? Alguns professores ainda têm dificuldade. Eu vou citar o meu caso, né? O meu caso, especificamente, eu fui atrás. Eu precisei. Eu acho que a maioria no mundo foi assim. Muitos professores que tinham dificuldade, ainda têm, estão reaprendendo, aprendendo. Eu usava o PowerPoint, só que agora eu aprendi a usar todos os recursos, ou quase todos os recursos do PowerPoint. Entendeu? Nós tínhamos uma ferramenta, mas não usava. Mas como que eu aprendi? Usando. Então, o professor, ele aprende usando, ele pesquisa, ele inova. Hoje, quem for ver meus pequenos vídeos lá, ele deve ter um estúdio, que nada. Eu faço aqui com o celular, eu edito todo ele aqui no celular, publico no celular e está lá. Eu fiz isso no celular, não precisa de um estúdio. Mas eu fui descobrir depois de tanto calejar, de tanto penar. Não quer dizer que as instituições, o próprio governo, não vai promover capacitações. A Unicesumar está trabalhando nesse sentido. Houve uma mudança também nas próprias empresas de tecnologia, a Google, a Microsoft, o Zoom, que tinham limitações, ampliaram, reduziram, se reorganizaram, se reestruturaram. O que eu posso lhe responder, professor?
esses professores, ou nós, naturalmente iremos nos adaptar. Até porque foi adaptado. Não, talvez 100%, mas as habilidades foram refinadas com isso. E eu posso dizer que não só a habilidade com a ferramenta ou com a tecnologia, eu acho que está sendo refinado a relação professor-aluno, a relação de aprendizado neste processo, tá? E nós estamos reaprendendo. O aluno vai ter que mudar seu mindset. Eu fiz uma live esse dia, falei, olha, você não pode estudar na cama, você vai ter que pegar uma escrivania, uma mesa, criar um ambiente diferente para você estudar em casa. Não é porque você está na faculdade, é porque vai ser o processo. Né? A casa, hoje, ela vai ser compartilhada também com o aprendizado e conhecimento, e busca de conhecimento. A sala de aula também, é que nós não tínhamos o hábito, principalmente o aluno noturno, de estudar em casa, estuda na escola, na biblioteca, na sala de aula, né, em outros espaços. Então, nesse momento, essa transformação tecnológica, professor Simão, eu vou dizer que não existe a melhor forma. É um aprendizado em grupo, é uma sinergia, é um pedindo para o outro. E hoje o YouTube, ele ensina tudo. O que você perguntar, ele ensina. A internet, né, ensina. Você vai lá, e eu aprendi, olha, uma dica. Quem não gosta de ler livro, eu tenho o Kindle. Minha biblioteca está tudo no celular hoje. Eu uso o Kindle do Amazon. Quem às vezes não consegue, o que eu faço? Eu pego os livros, né, que eu compro, ou tem alguns gratuitos, e lá tem uma opção de tradução. Está em português, traduz para o inglês, por exemplo. E eu coloco traduzir do português para o português. E o que acontece? E aquilo ali é uma fala. Então, o próprio aplicativo, ele lê o livro para mim. Então, às vezes eu estou num local dirigindo que eu não posso, eu estou em algum local que não dá para ler o livro, eu vou ouvindo, porque algumas pessoas têm maior facilidade na audição, outros na visão, outros na leitura, na própria leitura, outros na visão, que eu digo, de filme, de imagens. Então, não existe uma forma, cada professor tem, mas o que tem que ter é o passo. Se caminhando, dá o primeiro passo, se caminha caminhando, não pode ficar parado que ninguém vai trazer. Ninguém, não existe isso. Ninguém vai trazer na sua casa, olha, estou aqui. Ou você vai, ou você vai. Ficar é passado, ficou lá no passado. E nós temos que pensar positivo e pensar para frente, né? Não podemos ficar... muitas pessoas querem seguir em frente, mas só ficam pensando no passado. Gasta 80% olhando para trás, não olha para frente do que está aqui, tem esse recurso, utiliza, né? Mas isso tem muita coisa pessoal. Né? Eu falo, mas alguns estudantes, mas lá no Sesumar não é tudo isso, ou é tudo isso. Aqui tem uma formatação, como eu disse inicialmente, né? Tem uma legislação, tem regras, tem resultados que nós temos que obter em avaliações que tem que ter uma condução para chegar a esses resultados, né? Que é o ENAD, o IGC, e nós estamos 10 anos consecutivos com o IGC 4. Então, quer dizer que o caminho está sendo caminhado e trabalhando na inovação. Perfeito, professor. Até eu lembrei de uma questão, né? O trabalho pela Apex que a gente faz, o trabalho da Apex fala na Colômbia, tá, essa transformação digital. Aí eles têm um slogan que fala assim: antes da transformação digital, tem que transformar o pessoal, né? É uma transformação pessoal. Eu acho que basicamente é nesse sentido. Ficou excelente a resposta, muito boa. Indo para mais uma pergunta só, e basicamente a gente indo para o encerramento aí da live, com praticamente batendo aí quase sempre 90 pessoas assistindo. Muito bom, pessoal. Ótimo. Parabéns pela busca aí de informação. Então, uma pergunta do professor Rafael Molim. Então, ele colocou primeiro, ótima live, né? Os educadores, nessa perspectiva da educação 4.0, devem estimular o conceito do learner doing, né? O aprender fazendo, considerando essa forte presença da tecnologia como esse agente de transformação. Então, tem que fazer para o negócio realmente dar certo?
Não, ótima pergunta, professor Rafael, muito obrigado. Isso remete, aí nós temos vários estudos, né? Tem a taxonomia de Bloom, a pirâmide de Bloom, que faz uma análise do ponto de vista de nível de aprendizado, ou percentual de aprendizado. Uma aula expositiva tem um percentual, se não me engano, de 5% de aprendizado, de fixação de conteúdo. Aí a leitura, aliás, não é Bloom, não. Bloom é taxonomia que tem algumas fases para passar. Mas tem a aula expositiva, tem um nível de aprendizado, aí tem um vídeo, né, um áudio, e o saber fazer, o maior índice de aprendizado é o saber fazer, mão na massa, né? Como eu citei agora há pouco, lá nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, 1 hora em sala e 3 em casa. Ou seja, ele fica mais fazendo do que tendo conteúdo, tendo conhecimento, porque o conhecimento está ali. Então, a tendência para nós, professores e até gestores e instituições, é partir, vou colocar aqui metodologias ativas, né, para que tenha um aprendizado maior. E aqui eu só vou pedir um pouquinho de cuidado nessa questão do saber fazer, vamos aprender fazendo. E aqui eu volto na taxonomia de Bloom. O aprender fazendo tem que tomar muito cuidado. Vamos lá fazer, vamos aprender. Não, eu vou fazer o seguinte, vamos aprender a saltar de paraquedas? Não, né? Médico, vamos aprender operando? Não, né? Por quê? Tem o conhecimento, que é o primeiro nível, vamos colocar aqui o criar, o fazer, está aqui embaixo. Eu tenho primeiro o conhecimento, que é a teoria, que é os livros, que são as pesquisas, o novo aprendizado. Eu tenho o objetivo, que é a compreensão, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de compreensão. Na maioria das vezes, as nossas aulas e provas ficam no patamar, no nível de conhecimento. Eu pego o livro, boto na lousa, o aluno escreve, ou pega o PowerPoint, ele decora, coloca na prova e tem uma nota. Então, eu faço uma avaliação do conhecimento que não precisa, está aqui o conhecimento, né? Está disponível. A compreensão. Opa, peraí, eu tenho conhecimento, mas eu compreendi para que serve uma estatística, para que serve uma análise social, né? Eu tenho ali a técnica, mas para que serve? Como que funciona? Então, eu compreendi, aí vem o contexto, né? Quando eu peço, por exemplo, numa prova, cite, o verbo citar, ele só vai medir aqui, baixa complexidade, decoreba. Quando eu coloco um contexto para o aluno pensar e responder, ele vai ter que demonstrar que ele compreende. Capacidade de análise, capacidade de síntese, aí tem capacidade de criação e avaliação, não sei. Então, para você criar, você vai ter que estudar, você vai ter que compreender, então tem que ter exercícios, práticas, para que isso aqui aconteça. Quando eu pergunto numa prova, explique, está aqui. O aluno tem que demonstrar na resposta que conhece, tem um conhecimento, que ele compreendeu, que ele tem uma capacidade de síntese e que ele consegue analisar, ou analisar e síntese, entenderam? O grau de complexidade. Então, o aprender fazendo, ele passa por uns estágios que nós não podemos simplificar. Então, dentro do processo de aprendizado ou de ensino-aprendizagem, nós temos que percorrer todo esse contexto de conteúdo. Eu lembro, por exemplo, no Exército, os soldados, eles aprendem numa guerra, numa escuridão. Se a arma falha, né? Não sei se o exemplo vai ser muito bom, mas se a arma falha, ele tem duas opções. Ou ele sai correndo, ou ele arruma a arma no escuro, no breu, e continua se defendendo, né? E no Exército, eles ensinam o soldado de olhos fechados, desmontar a arma, limpar, fazer o que tem que montar e ir. Que exemplo é esse? Ele tem a técnica na mente, ele tem o conhecimento, ele tem a competência aqui, mas a habilidade é a repetição. É a mesma coisa o dirigir. Agora um exemplo mais fácil. Eu posso ter toda a legislação
de trânsito, e eu vou ter a legislação, vou fazer prova, vou passar. Aí eu demonstrei conhecimento, né, competências aqui. A habilidade de dirigir, aí ela vai sendo aos poucos, quanto mais você praticar, mais habilidade você vai ter. Então, o saber fazer nada mais é do que você criar competências e habilidades. Eu não digo que é só você criar um produto. Eu, que sou da área de humanas, né, minha formação é administração sociais, quando você está dentro de uma empresa, o gestor, o gerente, ele tem que ter habilidade humana, ele tem que saber escutar, ele tem que ter empatia, habilidade de empatia, habilidade de saber escutar, habilidade de oratória, habilidade do tom da voz, habilidade técnica financeira, habilidade de marketing, habilidade de informática, mas isso a gente adquire algumas competências básicas e ao longo do tempo nós vamos melhorando e tendo maiores habilidades. Agora, no ensino superior, muitas habilidades estão se reconfigurando. Nós, professores, estamos tendo que ter novas habilidades. O aluno também. Desculpa, nós não podemos ficar parado naquela sistemática de aprendizado, de anotar em livro. É maker mesmo, é fazendo. Só que não é de qualquer forma. Por isso que a figura do professor alcançou um patamar muito mais, vamos dizer assim, qualitativo, mais de mentoria, mais forte para o aluno, porque ele vai perguntar, aluno, o que você precisa de minha ajuda? Né? Aonde você precisa? E não é eu tentando ensinar ele, ó, é aqui, 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 aqui. Então, a autonomia intelectual, a autoaprendizagem, ele estará muito mais forte neste processo. Se deixar, eu vou falando, tá? Muito bom, professor, muito bom. Agora tem uma última pergunta minha, e a gente indo quase para o fechamento, né, praticamente. Fique à vontade. Perfeito. Professor, se a gente for analisar, né, todo esse contexto, então, a gente fala de inovação, tem muita inovação envolvida nesse processo, né? Tem uma possibilidade de muito empreendedorismo, né, de muitas ferramentas, desenvolvimento de tecnologias, ainda para o setor da educação. A gente sabe que o Brasil, né, tem muito que buscar nesse sentido ainda. Mas, assim, teria alguma dica, né? Você tem alguma dica para deixar? A gente sabe que na parte do empreendedorismo a gente tem ali o Canvas, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Na parte de startup também a gente tem algumas ferramentas, hoje falamos de MVP e tal, quando você pensa num projeto. E para a área específica, a gente tem muitos professores assistindo a live aqui, né? Estamos com 77 agora, tá show de bola. Nossa. O senhor teria alguma indicação para em relação ao que eles olhar de ferramentas, de metodologias que estão aí no mercado hoje, né? Ou às vezes até uma plataforma, né? Pô, dá uma olhada nessa plataforma, ela tá diferenciada no mercado, como dica, assim, para os professores também? Olha, muito boa pergunta. Vai mais ou menos na linha ali da que o professor perguntou, acho que o professor Simão Nicolau, da forma, né? Se tem uma forma, eu sinto dizer que não tem a melhor ferramenta, o melhor programa, o melhor sistema. O melhor sistema é aquele que você encontrar, é aquele que você... Rafael, né? Eu acho que ele pergunta. É aquele que você se adapta, né? Eu posso ter inúmeras ferramentas, mas aquela que você aprendeu, se adaptou, vai ser a melhor. E o que empreender? Vou fazer uma startup no quê? Aí eu vou fazer uma reflexão que é aquela da eureka. Tive uma ideia, né? Essa pessoa tem mais, instinto? Não, tem mais sensibilidade a ter ideias, né? Nasceu assim. Não, as pessoas nascem iguais. É claro que algumas têm uma rapidez maior em ter ideias, outras precisam mais. Mas uma ideia nada mais é do que um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de informações que você assiste, que você lê, que você observa, que você convive, que você se conecta. Quanto mais você se conectar, mais informações o teu subconsciente vai trabalhar. E eu acredito até que já aconteceu com várias pessoas aqui. Acorda à noite, tive uma ideia. Tive uma iluminação, que a gente diz, uma iluminação, a ideia.
Puxa, você viu como eu sou bom? Que nada. Você assistiu, você leu, você viu, aquilo ali nada mais é do que o momento. É claro que tem pessoas que ficam todo dia, eu preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia. Tem gente que lê uma coisa e já vem rapidamente. O processo é muito mais rápido em determinadas pessoas. Sendo que, ao passo, tem pessoas que demoram um dia, uma semana, um ano, né? 2 anos. E muitas vezes a gente fica procurando achar o que já existe. E inovar é você achar ou colocar algo que não existe. Eu estou aqui, ó, não sei se alguém sabe o que é isso aqui, né? Mas é um tricô que tem 2 botões. Se alguém pensar, tem 2 botões aqui. Como que eu ia pensar em alguém que pensou isso? É porque teve um problema. Teve uma situação social, um problema social, seja na cidade, na vida, na roupa, na vestimenta, no que for. Alguém foi lá e pensou, eles estão colocando aqui a máscara e está causando problemas de saúde. Por que não criar... É claro, tem outras soluções. Alguém foi lá, tive uma ideia. Mas ele ficou observando, ele ficou lendo, o que eu posso fazer para melhorar isso, fazer aquilo. Aí a pessoa foi lá e colocou, gente... Para mim, isso aqui eu acho que é melhor que a máscara, que a máscara me protege. Ao mesmo tempo que ela me protege, ela estava me sacrificando aqui, eu ia ficar sem orelha, né? Mas alguém foi lá e pensou. A mesma coisa é dos carros, dos veículos, da facilidade da vida. Tem situações que a gente vai procurar na internet para comprar. Nossa, como que essa pessoa pensou nisso? Pensou no detalhe, no suporte, pensou em colocar isso. São pessoas que estão atentas. Então, se me perguntarem, novamente, né, e eu falo, não tem a melhor forma, não tem o melhor... Você tem um problema, você precisa de uma solução, ou às vezes você nem tem um problema, você cria uma facilidade, dentro de uma facilidade de vida, de uma facilidade que pode, do ponto de vista de empreendedorismo, te render muita coisa, e outra, você não pode desistir, faz aqui, não deu certo, vai ali, procura o Sebrae. Poxa, o Sebrae, a PX, poxa, são empresas que estão ali, fervendo, borbulhando, já fizeram vários estudos. Poxa, se ali, peça ajuda, converse, olha, eu penso em abrir uma pizzaria, né? Mas o que você... não, só quero vender pizza, sei lá, salgada, ou pizza doce, e aí você vai tendo orientações, e às vezes você tem ideia e precisa de alguma coisa para gerenciar. Eu sou um bom, é igual às vezes a pessoa é um bom médico, mas não tem condições de gerenciar um hospital. Eu sou um bom pizzaiolo, mas não consigo gerenciar uma pizzaria. Então você precisa de ajuda. Então procurem, e o melhor sistema é aquele que você encontrar. Eu fui procurar vários para que eu possa fazer a edição dos meus vídeos. Teve vários. Mas teve um que eu me adaptei, assim, fantasticamente. Porque eu assisti o vídeo de uma pessoa e falei, olha que facilidade. Fui lá, claro, penei. Hoje eu estou 10% do que eu ainda tenho que aprender. E estou indo. Vai ter falhas? Podem criticar o que for. Eu não estou nem aí, sabe? Não vai, minha mente não vai ter espaço para crítica destrutiva. Então, pode fazer, eu não vou absorver, e eu só vou na parte positiva, porque a minha história, quem faz sou eu, ninguém. Eu não terceirizo a minha história para ninguém. Os passos que eu dou são meus. Então, não deixe ninguém terceirizar. Escreva a sua história, não fique remoendo, seja positivo, seja para frente. O Augusto Cury, ele fala, seja autor da sua história, não deixe ninguém escrever a sua história. Só que isso é uma habilidade mental, e eu fiz um vídeo, não sei nem se eu publiquei, mindset, falei do mindset, reconfigure, faça diferente, busque, mude o caminho, ou no mesmo caminho, olhe diferente o caminho que você está andando, observe as coisas, né? Faça diferente. Mas não tenho tempo. Eu falo muito isso. Não tenho tempo para fazer exercício físico. Mas você tem 24 horas. Mas Aí, uma dica. CME. Corpo, mente e espírito. A mente controla o corpo, não o corpo controla a mente. Então, faça do seu dia, do seu horário,
o que a sua mente, mas eu não acordo, eu não consigo acordar de manhã, não consigo fazer isso, não consigo fazer regime. É a mente que controla. Só para vocês terem uma ideia, quem me conhece ou quem me acompanha aí sabe que de vez em quando lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu estou publicando o final da minha caminhada ou da minha corrida, né? O que acontece? Eu achei um horário, e isso é o meu horário, de fazer exercício, que é 5 horas da manhã. Tem pessoas que se adaptam à tarde, outros à noite, outros na hora do almoço. Eu me adaptei 5 horas da manhã. Mas você não dorme? Não sei, eu acho que não. Você vai dormir que horas? Eu vou dormir meia-noite, 1h, 10h30. Quem faz sou eu. Mas você não tem cansaço? Eu só vou sentir cansaço a hora que eu estiver correndo e meu corpo disser, olha, para. Senão, não é o corpo que vai dizer antes da minha mente, né? Então, desculpa aí se eu me estendi, já fui em outras áreas, né? Mas é muito interessante aí as provocações, porque eu vou navegando, eu vou viajando, assim, que é incrível. Muito bom, professor Simão. Sensacional. O pessoal está adorando aqui. Eu já coloquei alguns comentários, vou colocar de novo, mas tá muito bom mesmo. E tá mantendo o quórum aqui, né? 70 e poucas pessoas ainda aí assistindo. Então, assim, meus parabéns, professor. Além de explicar para a gente, né, um pouco desse conceito da educação 4.0, fez até um papel de psicólogo aqui, né? Pô, eu estava aqui me motivando, vamos ver se amanhã eu começo a correr cedo também. Então, muito bom, professor. A gente precisa ter essa transformação, não só na teoria digital, mas como pessoa, e mudar todo esse conceito da educação no Brasil também, né? E, Bruno, só sobre a corrida, professor, eu faço corrida e publico, né? Aí, quando eu não publico, as pessoas, você parou de correr? Eu falei, não, parei de publicar. Eu parei de publicar. Eu estou correndo, estou caminhando, né? Às vezes falha falha outro dia, mas as pessoas precisam de alguma motivação, né? E precisam de alguém que fale. Alguém que fale, faça, né? Não terceirize, faça você mesmo. Eu, às vezes, falo e pago... às vezes a gente paga pela palavra, né? Pelo que a gente lança, porque palavra lançada é que nem flecha, vai e não volta. Por isso mesmo, que... Aí, um outro ensinamento, hein? Não qualifique as pessoas, né? Ou faça juízo de valor. É alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito. Não faça. Quando você fizer isso, em tudo, você errou. Você dá margem, então seja técnico, trate as pessoas com respeito, o seu cliente, o seu funcionário. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Saiba ouvir. Então, deixa lá, senão eu vou falar muito aqui. Não, ótimo. Muito bom. É bom assim, né? A gente tem aquele guru que realmente fala, né? Camarada. Muito bom, professor. Vou colocar também o professor Xavier aqui de novo, o professor Simão de novo também. Vamos ver se o professor Simão está por aí. Então, professor, eu gostaria de te agradecer muito, professor Simão. Que é isso? Fechando o ciclo, né? Homenagem, festa junina, né? Isso aí. Ciclo, né? Vamos que vamos. Então, professor Simão, né, da Unicesumar, obrigado pela live. Vou deixar o professor Xavier, o professor Simão Nicolau também fazer os comentários dele, à vontade. Eu fiquei curioso, professor Simão, para saber o uso daquela... O senhor só falou... Aqui, tá aqui, Eu coloco aqui atrás, por exemplo, vou colocar, eu não passo na orelha, fica fora da orelha e não cai. Fantástico. Aí ele fixa, né? Eu não passo mais assim, não fica aqui aqui. Então, alguém... Mas olha, eu quero assim, agradecer muito mesmo a sua fala aí, foi assim, sensacional, muito enriquecedor. Temos aí o pessoal que participou, né, todo mundo gostou muito. Pena que o tempo seja limitado, né, mas tem muita coisa para a gente falar sobre, né, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento histórico, né, eu digo assim, que nós estamos tendo assim, o privilégio de viver um momento tão importante na história da humanidade quanto assim Revolução Francesa, não é? Esse momento de transição, essa passagem de transição muito rica. Eu me lembro dos desenhos do Jetsons. Eu lembro aquilo que era
sonho, aquilo que era fantasia, né? Já tem coisa ali que já até é ultrapassado, né? Então, eu quero agradecer em nome da FAFIMAN, agradecer muito a sua fala, professor, foi muito enriquecedora para mim e acredito para todos. Agradecer também ao Bruno, né, professor Bruno, pela intermediar a fala, e também ao professor Simão, da Universidade Federal, nosso parceiro aí, e que nós tenhamos outras ações dessa daí, que são muito enriquecedoras, né, e nós estamos iniciando o nosso Inovap, né, que é uma parceria federal, FAFIMAN, SEBRAE. Então, professor, boa noite e muito obrigado e parabéns pela sua fala, né? Bastante claro, bastante didático, né? Muito enriquecedor. Um abraço a todos. Até se puder só dar uma dica final, eu esqueci, eu sempre falo isso. As pessoas ficam buscando felicidade, procurando felicidade. Felicidade não existe, tá? Existem momentos felizes e ser feliz é ser o que você é, aproveitar o que você tem, assumir o que você tem. Não eu vou ser feliz quando conquistar aquilo. Seja feliz do jeito que você é, com o que você tem. Legal. Perfeito. Professor Simão, da Federal. Grande professor Simão, já fala pelo nome, né? Simão, Lima, né? Doutor, né? Isso é muito bom. Não tenho que negar, né? Mas, uma fala muito boa, hein, professor? Assim, eu acho que deixou recado, né? Nós precisamos repensar realmente a educação, porque o contexto do próprio mundo, né, vai exigir de nós, a cada dia, que nós sejamos um tanto quanto mais ativos, né, nesse processo de aprendizagem, né? E nesse momento nós estamos aprendendo a ensinar e aprender tudo de novo, né? Que sensacional, é? Agradeço mesmo a sua fala, foi muito enriquecedora, tá? Nos ajudou muito, acho que ajudou muito o público aí a refletir, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, deixamos nosso agradecimento aí por parte da Universidade Federal do Paraná. Também agradecer ao professor Xavier, nosso parceiro aí para nossas ações da Inovap, né? E sem falar, sem sombra de dúvida, agradecer o SEBRAE aí e ao Bruno, agradecendo ao Bruno, a todo o SEBRAE aí pela grande parceria, né? Porque se alguém entende de fazer empreendedorismo nesse país, a gente pode dizer que esse é o SEBRAE, né? Então, um grande parceiro, né? Que coisa maravilhosa nós estarmos aqui nessa noite, né? Quase terminando julho, né? Já estou aqui homenageando as festas juninas para que no próximo ano, né, nós possamos tê-las, né? E tranquilamente curtir aí com as nossas famílias e com os nossos colegas de trabalho aí. Muito obrigado novamente e obrigado a todos que ficaram até esse momento nos assistindo. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Perfeito, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. E logo as novidades aí, né, professor? Professor Xavier e professor Simão também. Professor Simão, obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado, um abraço. Fiquem com Deus.